Capítulo 6 das Organizações Civis de Recursos Hídricos. Artigo 47. São consideradas, para os efeitos desta lei, organizações civis de recursos hídricos. Inciso 1. Consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas. Inciso 2. Associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos. Inciso 3. Organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos. Inciso 4. Organizações não governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade. Inciso 5. Outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Artigo 48. Para integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as organizações civis de recursos hídricos devem ser legalmente constituídas. Título 3. Das infrações e penalidades. Artigo 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos. Inciso 1. Derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso. Inciso 2. Iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades competentes. Inciso 4. Utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga. Inciso 5. Perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização. Inciso 6. Fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos. Inciso 7. Infringir normas estabelecidas no regulamento desta lei e nos regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes. Inciso 8. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas funções. Artigo 50. Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referentes à execução de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos hídricos de domínio ou administração da União, ou pelo não atendimento das solicitações feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, ficará sujeito às seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de enumeração. Inciso 1. Advertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para correção das irregularidades. Inciso 2. Multa simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, de 100 a 10 mil reais. Inciso 3. Embargo provisório por prazo determinado para a execução de serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos. Inciso 4. Embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o caso, para repor incontinenti no seu antigo estado os recursos hídricos, leitos e margens, nos termos dos artigos 58 e 59 do Código de Águas, ou tamponar os poços de extração de água subterrânea. Parágrafo 1º. Sempre que da infração cometida resultar prejuízo
a serviço público de abastecimento de água, riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou animais ou prejuízos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada nunca será inferior à metade do valor máximo combinado em abstrato. Parágrafo 2º. No caso dos incisos 3 e 4, independentemente da pena de multa, serão cobradas do infrator as despesas em que incorrer a administração, para tornar efetivas as medidas previstas nos citados incisos, na forma dos artigos 36, 53, 56 e 58 do Código de Águas, sem prejuízo de responder pela indenização dos danos a que der causa. Parágrafo 3º. Da aplicação das sanções previstas neste título, caberá recurso à autoridade administrativa competente, nos termos do regulamento. Parágrafo 4º. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. Título 4 das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 51. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos poderão delegar a organizações sem fins lucrativos relacionadas no artigo 47 desta lei, por prazo determinado, o exercício de funções de competência das agências de água, enquanto esses organismos não estiverem constituídos. Artigo 52. Enquanto não estiver aprovado e regulamentado o Plano Nacional de Recursos Hídricos, a utilização dos potenciais hidráulicos para fins de geração de energia elétrica continuará subordinada à disciplina da legislação setorial específica. Artigo 53. O Poder Executivo, no prazo de 120 dias a partir da publicação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação das agências de água. Artigo 54. O artigo 1º da Lei 8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, inciso 3. 4,4 à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Inciso 4. 3,6 ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, DENAE, do Ministério das Minas e Energia. Inciso 5. 2% ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Parágrafo 4º. A cota destinada à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal será empregada na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão da Rede Hidrometeorológica Nacional. Parágrafo 5. A cota destinada ao DENAE será empregada na operação e expansão de sua rede hidrometeorológica, no estudo dos recursos hídricos em serviços relacionados ao aproveitamento da energia hidráulica. Parágrafo único. Os novos percentuais definidos no caput deste artigo entrarão em vigor no prazo de 180 dias, contados a partir da data de publicação desta lei. Artigo 55. O Poder Executivo Federal regulamentará esta lei no prazo de 180 dias, contados da data de sua publicação. Artigo 56. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 57. Revogam-se as disposições em contrário.